O próximo sábado, dia 26 de abril, é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. E para falar sobre o assunto, convidamos os médicos nefrologistas, Dr. Leonardo Claudino Ribeiro e o Dr. Júnior Kurtz. Obrigada pela vinda. Nós que agradecemos. Começo perguntando então, Dr. Leonardo, a hipertensão arterial então é a popular pressão alta. Isso mesmo. Então, a pressão alta é uma condição que ela é diagnosticada através da medição da pressão mesmo. A gente, geralmente, ela não tem sintomas. E se não tiver um controle, uma prevenção, a gente acaba não pegando. A única forma de detectar, então, é fazendo essa medição com o aparelho. Isso, fazendo a medição, que pode ser em casa. Às vezes a pessoa ainda não tem o aparelho, mas algum familiar tem. Ou fazendo em unidades de saúde, farmácias ou pós-saúde, hospital, enfim, onde tiver um aparelho de pressão. E tem algumas orientaçõezinhas básicas para se fazer essa medição. Ela é muito simples, muito prática, o aparelho não é caro, mas se a pessoa não fizer corretamente, a medição ela não vai dar correta, né? Isso mesmo. Então, principalmente quando fazemos a medição na rua, temos que tomar algum cuidado. Em casa também, claro, né? Mas para medir a pressão, basicamente, a pessoa tem que estar sentada, tem que estar com as pernas descruzadas, preferencialmente reclinado, recostado, encostado atrás, e o braço tem que estar na altura do coração. Ou seja, quando nós medimos na beira da mesa do jantar, ali ela vai estar mais ou menos na altura do coração, já é um jeito legal de fazer. Tem que estar descansado, não pode ter feito atividade física mais extenuante, tem que estar descansado por uns 10 minutos, não pode ter tomado café, não pode ter fumado, tem que estar com a bexiga vazia. Se medir do jeito que não é correto, pode dar alterado. Então, assim, meio que é muita coisa, mas para resumir, tem que estar relaxado, sem ter tomado café, sem ter fumado e com o braço na altura do coração, ou seja, às vezes reclinado na beira da mesa já vai dar certo. Doutor Júnior, é uma doença muitas vezes assintomática, né? Então, como que ela se manifesta? A grande maioria das vezes não tem sintoma nenhum, como tu disseste. Muitas vezes a gente vai ver só quando aconteceu já alguma consequência maior, né? O paciente que vai procurar o médico por alguma consequência já mais estabelecida, como uma doença cardíaca já avançada, uma doença renal, uma doença nos olhos. E por isso que é tão importante a gente agir nessa fase da prevenção, então manter almejar os valores da pressão adequados, né, que seria abaixo da pressão de 140, o popular 14, e abaixo da pressão debaixo de 90. Tá certo. E a hipertensão ela está relacionada também às doenças renais, né? Isso está relacionado diretamente, tanto que a pressão alta, ela é se não a principal, é a segunda maior doença que causa o estágio de rins terminais. E por que ela afeta os rins? Como que isso acontece? Isso, é um acometimento muito lento, né? No decorrer do tempo, os pequenos vasos sanguíneos que irrigam o rim vão sofrendo, né? E eles vão, de certa forma, degenerando. Então, o rim vai ficando um órgão mais endurecido, digamos assim, e ele perde a capacidade de filtração adequada. Doutor Leonardo, tem medicação para tratar? Como é que acontece esse tratamento? O tratamento é medicamentoso e não medicamentoso. Então, o tratamento medicamentoso, nós temos diversas classes de remédio e geralmente é escolhido o tratamento de acordo com algum ganho secundário do remédio. Então, se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem uma dor de cabeça crônica, enfim, daí vai escolhendo qual o remédio mais adequado. E o tratamento não medicamentoso seria realmente a melhora de hábitos de vida. A coisa principal que nós temos é a redução do sal na alimentação, né? Mas aí entra também a atividade física, o bem-estar, o sono bom, tudo isso acaba contribuindo para reduzir a pressão. Uma qualidade de vida num todo, né? Num todo. E aí, o doutor comentou da quantidade de sal, né? Teria como mensurar o que é a quantidade limite de sal? Porque o sal ele está nos alimentos processados, não só aquele salzinho que a gente coloca, por exemplo, na salada, que é visível na rotina, ali no dia a dia, mas o sal ele está em muitos alimentos e em grandes quantidades, né? Isso mesmo. Quando a gente fala em redução, a gente fala uma redução bem grande e que pela nossa cultura é difícil de atingir até, né? Então, temos que fazer o maior esforço possível para chegar o mais perto do que é o ideal. Além do sal realmente na mão, o sal do saleiro, lembramos de alimentos processados, conservas, alimentos congelados, os temperos prontos, como os caldos, tudo isso são muito ricos em sódio e carregam muito sal, mesmo a gente tendo a impressão de não estar colocando o sal na comida.
Para a gente encerrar, vai ter um evento, então, amanhã, para estar falando um pouco, lembrando desse tema lá em Ituporanga, né? Conta para a gente qual que é a programação, convidar também as pessoas para participarem, né? Então, convidamos toda a população de Ituporanga e região. Amanhã estaremos lá no supermercado Catarinão. Agradecemos também ao mercado pela disponibilidade. E das 9 até as 16 horas estaremos medindo pressão, checando glicemia, então vendo se tem diabetes, fazendo medidas para avaliar o IMC, se tem sobrepeso ou não, e, claro, dando orientações gerais quanto à prevenção e cuidados relacionados à pressão alta, diabetes e, consequentemente, também prevenção de doença renal. Para a gente encerrar também, né, doutor Júnior, essa data é importante para lembrar a população, né, de se prevenir e cuidar da saúde como um todo, porque uma alimentação inadequada, por exemplo, pode resultar em pressão alta e muitas vezes a pessoa tem e não sabe. E aí a consequência vai ser lá na frente um problema no rim, um problema no coração, como o doutor já mencionou, né? Isso, a gente vem lembrar, então, agora, dia 26 de abril, é considerado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, justamente para lembrar a população em geral da importância dessa doença que é muito silenciosa. Então, todo cuidado é fundamental, né? Se você é jovem, a orientação é que pelo menos uma vez por ano você meça a pressão, os idosos aí mais frequentemente e mantendo os bons hábitos de saúde e o acompanhamento médico, que você previna as complicações e evite de desenvolver uma pressão alta. Tá certo. Doutor Júnior, doutor Leonardo, muito obrigada por terem vindo aqui conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. Obrigado e reforço, então, para o convite de novo, amanhã a ação da Renal Vida no Mercado Catarinão em Ituporanga. Obrigada.